Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. E a palavra que nos foi dada, para que a partir dela ministrássemos nesta manhã, está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5, 6. Se você tem Bíblia e quiser acompanhar, o versículo diz assim: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Eu já quero dizer a você, a partir desse versículo, que você não pode olhar para ele, humilhai-vos, dentro de uma dimensão negativa, pejorativa. Não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo à comunidade cristã. Nós queremos entender o contexto desta carta. Qual é a finalidade da carta de Pedro? Para a gente poder chegar a esse versículo que nós iremos trabalhar sobre ele. O que Pedro está fazendo? Ele está exortando os cristãos que vieram de vários segmentos. Pessoas que vieram do mundo grego, os bárbaros, outros povos, os próprios pagãos que vieram do paganismo, alguns judeus, alguns sírios que se encontravam ali pela cidade. E esses cristãos, eles acabaram assumindo essa nova identidade, que para nós ela tem nome. Como que se chama? Jesus Cristo. Então eles abraçaram, diante da pregação do apóstolo, essa novidade que é Jesus. Eles, os cristãos, por terem vindo destas realidades, eles eram vistos como uma segunda categoria da cidade na qual eles viviam. E a grande maioria morava em assentamentos determinados pelo Império Romano. E aí o apóstolo Pedro, vendo aquela realidade da comunidade cristã, vai animá-los. Mesmo vocês morando nesses assentamentos, vocês precisam compreender que vocês são casa de Deus. Vocês são um novo povo de Deus. E ele animando a comunidade cristã a viver essa novidade. Porém, como está aí em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, o que os cristãos estão enfrentando em meio a essas realidades todas? Pedro vai revelar: caríssimos, não estranheis o fogo da provação que lavra entre vós. Olha como é que estava vivendo a comunidade cristã nesse momento. Como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha para o seu irmão e diga para ele: alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. A comunidade está passando por esse momento. E Pedro está animando a comunidade a não perder o foco. E aí, mediante as orientações que o apóstolo Pedro vai dando à comunidade, ele vai chamar a atenção. Porque qual é a tentação que nesse momento provém aos nossos corações? Desanimar, desistir, numa linguagem bem brasileira, chutar o balde. Porque é mais fácil, diante da realidade de sofrimento pela qual nós estamos passando, negar a nossa identidade, não querer mais viver com autenticidade a nossa fé cristã. E aí Pedro vai dizer, voltando um pouquinho,
4, versículo 3, animando a comunidade: basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos. E aí ele vai dizer quais eram os caprichos dos pagãos: é entregue à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras, idolatrias abomináveis. Basta o tempo em que vocês viviam praticando tais coisas. Porque agora nós assumimos uma nova identidade. Essa nova identidade para nós, ela tem um preço. Esse novo segmento, ele vai ser exigente. Quer ser meu discípulo? Sim. Qual é a primeira proposta de Jesus? Renuncie. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então, aquilo que Jesus disse em seus discursos, em seus ensinamentos, agora a igreja que Pedro está à frente está vivenciando. Estão passando pela provação. E aí, como é uma carta de ânimo, de aconselhamento, de entusiasmo, Pedro vai dizer aos anciãos daquela comunidade, mas também aos jovens. Primeiro, que os jovens sejam submissos aos anciãos. E que os anciãos, eles sejam o modelo para aquela comunidade cristã. E aí ele vai dizer aos irmãos daquela comunidade, dizendo a eles: revestir-vos todos de humildade. No relacionamento mútuo. Meio à provação que vocês estão passando, revistam-se, ou vistam-se. E essa palavra vistam-se no grego significa amarrar algo ao corpo, com um laço. Que para nós é o avental que usamos hoje. Os escravos, eles amarravam um avental sobre suas roupas para manter limpas as roupas. Mas, ao mesmo tempo, aquele avental era um distintivo entre os escravos e as pessoas livres. Então, Pedro está mandando eles se revestir de humildade. Esse é o avental que vocês precisam trazer consigo. Olha que interessante. Para manter as roupas limpas. E aqui está um distintivo para nós, cristãos, dos tempos de hoje. A humildade. Olha para o seu irmão, diga para ele: a humildade. E essa primeira humildade é para com Deus. Desculpa, a primeira humildade é para com o outro. Porque os escravos estavam a serviço dos outros. E a segunda, para com Deus. E aí nós vamos chegar nesse versículo, que é o versículo que nos foi proposto. O que é humilhar-se perante Deus? Por isso que ele não tem uma conotação pejorativa, negativa. Esse humilhar que Pedro está propondo à comunidade é sujeitar-se, olha que bonito, totalmente a Ele, a Deus. Eu me sujeito a Deus, confio em seu poder exclusivamente, dependo dele completamente. Esse é humilhar-se diante de Deus que hoje Pedro está nos propondo, a mim e a você. E não foi assim que Maria fez? Ela se humilhou e ela disse: Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. É assim que ela se coloca na presença do Altíssimo. A humilhação de Maria é tamanha, porque ela se sujeita, porque ela confia, porque ela se abandona, que ela vai dizer: eis aqui a escrava, não é nem serva,
A escrava, tal qual os escravos, que está usando um avental, que está a serviço. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Agora ela está numa dependência total da vontade de Deus. Já não é mais a vontade dela. Agora o que prevalece é a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus vá custar para ela um alto preço. E preço de ver o seu filho na cruz. Mas ela está na vontade de Deus. Porque qual é a tentação? Sairmos da vontade de Deus. Querermos fazer as nossas vontades. E na hora que eu me humilho, volto a dizer para vocês, dentro desta visão positiva e não negativa, aí começa o império de Deus sobre a minha vida. Deus começa a imperar. Ele tem o comando. Agora Deus tem sobre mim a força. Agora Ele tem sobre mim a autoridade. O que acontecer está dentro da vontade de Deus. Mesmo que eu pague um alto preço como Nossa Senhora, mas é um alto preço que está dentro da vontade de Deus. É isso que Pedro está propondo para a comunidade cristã, que está ameaçada, que está sofrendo, que está passando pela pior das provações. Olha, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos, para que possais exultar de alegria, porque nós temos uma meta. Alegria quando Ele vier em sua glória. Meu fundador dizia, diante desse contexto de mundo no qual vivemos, nessa perspectiva da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizia, usando do texto bíblico, alegrai-vos, porque a vossa libertação se aproxima. Nós não precisamos ser tomados pelo temor, pelo medo, mas ao contrário, a nossa libertação, ela se aproxima, e porque ela se aproxima, é preciso vivermos a experiência do júbilo. Está perto a nossa libertação. E aí, Pedro continua dizendo, humilhai-vos sob a poderosa, debaixo da poderosa mão de Deus. E olha que interessante, biblicamente falando, durante toda a história, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento, esse estar debaixo da mão de Deus é estar debaixo da sua soberania. Deus está sobre. Eu estou sob, Deus está sobre. E aí nós vemos lá no Antigo Testamento, bem sei, lá no Êxodo, que o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão poderosa. Se não for obrigado por mão poderosa. Senhor Deus, começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Deuteronômio 3:24. Deus que tem mão forte e braço estendido. Deuteronômio 26:8. Como no Novo Testamento, Maria que declara, Ele mostrou a força do seu braço. A força do seu braço, dessa mão poderosa. Que também vai dizer para nós, o profeta Ezequiel, que ele pode usá-la, olha que forte, para me disciplinar, para te disciplinar. Olha o que diz o profeta Ezequiel, essa disciplina de Deus, quando Ele também levanta sobre nós essa sua mão forte. Juro por minha vida, oráculo do Senhor,
é com mão firme, braço estendido e furor desencadeado, que reinarei sobre vós. Essa é a mão forte de Deus. Deus mostrando para o profeta a loucura do povo, porém, é com mão forte, é com braço estendido, que reinarei sobre vós, sobre as vossas vidas. É nessa atitude que nós precisamos entender esse humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Porque é no tempo de Deus, filho, é na hora de Deus. Olha o que diz o versículo: na hora oportuna, haverá uma hora oportuna, se eu me coloco debaixo da soberania de Deus, da autoridade de Deus. Eu gosto de contar esse fato. 2007, eu pedi para fazer uma experiência fora da minha comunidade de Canção Nova. Coloquei isso na cabeça, que tinha que ir, rezava, achava que essa era a vontade de Deus, e fui conversar com o meu fundador, partilhei com o padre meu coração. O padre olhou para mim e disse: meu filho, essa não é a vontade de Deus. Padre, mas eu rezei, quantas adorações que eu fiz, eu escutava, o Senhor disse uma vez para nós, que um verdadeiro discernimento, ele é tomado por um sentimento, mesmo que ele seja difícil, de alegria, e o meu coração tem se alegrado durante esse tempo de discernimento. Eu acho que eu estou na vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. Mas, já que você está tão convicto, e você quer ir, vai. Vou te abençoar. Você tem minha bênção. Nunca esqueço, na porta da casa do Hector. Me abençoou, eu nem olhei para trás. Fui com o coração mexido e remexido, porque toda decisão é decisão, né? Ainda mais uma dessa, que tem um peso. E aí eu fui convicto de estar dentro da vontade de Deus. No primeiro momento, o bispo de Lorena me acolheu, já estava com a casa montadinha, os meninos iam chegar. Aliás, já estavam chegando. De repente eu escuto a ordem do bispo: não quero você, a sua experiência aqui na diocese. Agora eu vou para onde? Se ele não me quer aqui, para onde que eu vou? E aí, liguei para um amigo que tinha uma casa em Campos do Jordão, num frio de morrer. E fomos para essa casa. Como eu sou padre, celebrava a missa, tinha uma capelinha lá do lado de fora. Coloquei Jesus e começamos a orar durante 7 dias e 7 noites. Pedindo a ele um direcionamento, já que eu tinha tomado a decisão, né? E ainda fui conversar com o meu bispo da época. Ele me deu uma chapuletada, como fala no Brasil. Falou. E eu chorava. E ele dizia: suas lágrimas não me convencem. E eu mais humilhado ainda. Ali foi uma humilhação não querida por Deus. E aí, numa daquelas noites, Deus, Nosso Senhor me deu um nome de um bispo. E ele disse que tinha sonhado também. E aí eu fui para a diocese dele fazer essa experiência. E claro, tem um padre chegando, ele aproveitou a deixa para fazer uma transferência de sacerdote, para me colocar na paróquia e colocar esse outro onde ele queria colocar. Só que o povo da paróquia não me queria, né? Ele me queria, mas o povo não me queria. E aí ele foi numa reunião com o grupo, os coordenadores de paróquia, mas o padre Edmilson da Canção Nova, ele é muito bom, ele é carismático, me colocou lá em cima. Aí um dos paroquianos virou para ele e disse: se ele é tão bom, por que o senhor não manda ele para outra paróquia e deixa o nosso aqui conosco? Eles não queriam, eu entendi, eles estavam
reconstruindo a paróquia. Derrubaram, estava aquela perspectiva do padre, já tinha comprado piso, estava todo um movimento de restauração da paróquia. Ele era muito querido. E eu vi o quanto ele era querido, o quanto ele era amado. Então, as pessoas da paróquia, elas não me queriam. E eu também não queria eles, mas não tinha para onde ir. Eu não tinha saída. Ou eu aceitava, ou eu aceitava. Porque eu não tinha mais para onde ir. E aí, naquele sofrimento, naquela angústia, eu fui para a paróquia. Assumi a paróquia. E tem uma reunião no Brasil, chama CPP. E eu não era acostumado com essas siglas de paróquia, né? Um dia eu perguntei para uma das meninas, quando que vai ser o PCC? PCC no Brasil é pejorativo, né? Primeiro comando da capital. Desculpa, não é PCC, é CPP. Eu não era acostumado com essas linguagens. E aí marcaram o dia da reunião. Mas os paroquianos, eles demonstravam que não me queriam. Pelo semblante. Claro, tem sempre um grupinho que te quer, né? Mas bem pequenininho, em comparação à paróquia. E aí, esse grupinho pequeno, estava ali próximo, mais próximo, mas a grande maioria demonstrava no semblante. O padre anterior ficava na porta da igreja para acolher um por um dos fiéis, brincava, sabia do nome, porque já tinha bastante tempo que ele estava na paróquia. E eu fui fazer a mesma coisa. Bom dia, bom dia. Eu falava, ai Jesus. Então eu fui, programei a reunião e me preparei para essa reunião. Fui adorar Jesus e perguntar para ele o que ele queria que eu fizesse nessa reunião, porque eles estavam armados contra mim. E eu não sabia mais o que fazer. Porque cada dia que passava era mais difícil o contexto. Não havia motivação, interesse da parte deles para comigo. E eu tentando de tudo ali, bom dia, boa noite, das missas. Toda missa eu ia para a porta da igreja. Fazer igual o outro padre. E nada de fluir. Marquei a data da reunião, dia 16 de março de 2007. Fui adorar Jesus, estou lá aos pés de Jesus, humilhado diante da soberania dele, da grandeza, da realeza, pedindo a ele uma orientação. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa reunião? Porque o que eu falar vai ser perigoso. Eles podem me detestar mais ainda, me odiar mais ainda. Mas me dê uma orientação. Então, o Senhor falou com toda clareza ao meu coração. Lava os pés. Eu falei, mas lavar pés não é nem de Semana Santa. Como é que eu vou lavar pés? Aí nosso Senhor disse, lava os pés. Aí eu fiquei incomodado. Continuei rezando, porque eu não queria aceitar o lava-pés. Falei, Senhor, mas não são 12, são mais de 70 pessoas que estão nessa reunião. Como é que eu vou lavar o pé de 70 pessoas? Aí eu continuei questionando ele ali no bate-papo. A voz falava mais forte ao meu coração, lava os pés. Falei, quem pergunta tem a resposta. Ele já me respondeu, então eu vou lavar os pés. Pronto. Chegou o dia da reunião, preparei o ambiente. Coloquei uma mesa da palavra como esse aqui, um ambão. Peguei o texto bíblico, li o texto bíblico, não fiz homilia, porque não era hora de fazer homilia. Eu só disse, eu quero colocar em prática o texto bíblico. Por favor, se vocês puderem tirar. Estava tudo arrumadinho na sala, e meia lua, a distância das cadeiras para eu passar no meio. Se vocês puderem tirar um dos sapatos, o padre vai fazer isso, que o texto bíblico mandou. Aí eu ia lavando, beijando, nem olhava na cara, com medo de levar um chute. Para lá para o outro. Quando eu cheguei do último, eu estava com tanta dor nas minhas costas, que até para levantar foi difícil. Porque lavar 12 no teatro era facinho, né? Mas 72. Mas lavei um por um e beijei o pé de um por um. Não é vanglória, é texto bíblico, na hora oportuna. No outro dia, a paróquia era minha.
Não é vanglória, é texto bíblico, é palavra de Deus. Fiquei nessa paróquia e me senti o padre mais amado do planeta Terra depois. Decido voltar para a minha comunidade, foi só um ano. Querem fazer abaixo assinado para eu não sair. Eu falei, não, agora quem quer voltar sou eu. Pode? Não, padre. E ainda a Luzia, não sei se, acho que movida pelo Espírito Santo. Porque Deus move as coisas. Virou para mim e disse, enquanto o bispo não arrumar um outro padre para substituí-lo, você vai servir a diocese até... Eu ia para São Paulo todo fim, eu estava morando em São Paulo, todo fim de semana eu descia para a cidade para assistir a paróquia, até ele conseguir um padre. Conseguiu o pároco, eu fiquei indo mais de 2 anos, uma vez por mês, para assistir a paróquia, de tanto que eu fui amado e que eu amei aquele povo. Porque a palavra diz claramente, para que ele vos exalte no momento oportuno. Há um momento oportuno, filho. Você que está em casa, há um momento oportuno. Está entendendo o que é a humilhação que Pedro está nos propondo? Essa humilhação de reconhecer a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus sobre todas, Ele que tem mão forte, Ele que tem o braço estendido, é Ele que determina todas as coisas, tudo está sobre o olhar dEle. Porque que essa menina, ela não temeu a autoridade de Deus, porque ela sabia, mesmo ela tendo plena consciência de tudo que essa gravidez ia gerar como consequências. Porque para nós, hoje, ouvir de uma garota que ela está grávida sem estar casada se tornou natural. Mas na cultura dela, aparecer grávida, a consequência imediata era apedrejamento. José, temendo dela ser apedrejada, decidiu sumir da vida dela em segredo. Porque ela sabia das consequências. Mas ela tinha dito para ele, eis aqui a escrava. Isso aqui é escrava. Se é vontade do Senhor, eu me humilho diante da sua vontade para que ela prevaleça sobre a minha vontade. E olha a consequência da vontade de Deus em benefício do padre Edmilson, em benefício de você. Se não fosse esse ato de humilhação da parte dela, talvez nós não estaríamos sentados aqui. Mas ela aceitou o desafio de se submeter. Esposas, fala, oi padre. Esposas. As que são casadas. Esposas. Quando que você vai lavar o pé do seu marido? Não responda para o padre, não. É sério. Pensa com carinho. Será que não chegou a hora de você colocar a soberania de Deus sobre o seu matrimônio? Maridos! Tem alguns que estão em dúvida se são casados ou não. Maridos! Melhorou. Quando que você vai lavar os pés da sua esposa? Papai e mamãe, diga, oi padre. Quando que vocês vão lavar os pés dos vossos filhos? Pensa com carinho. Na hora que a soberania de Deus se estabelecer, porque Pedro está dizendo aos jovens daquela comunidade, como que eles devem se comportar diante dos anciãos. Já chama o apelo para que eles sejam submissos aos anciãos. Revistam-se, coloque o avental diante do ancião. E depois ele continua dizendo, humilhai-vos. Debaixo da mão de Deus, porque se você se humilha debaixo da mão de Deus, o teu casamento vai ser salvo, a tua família vai ser salva, mas não é no teu tempo, filho, é na hora oportuna.
É na hora oportuna. Eu passo no meio dos portugueses, e quando a gente passa daqui para lá, os que conseguem nos catar, todos dizem a mim de problemas vinculados à família. É meu filho, é meu esposo, é minha filha, é meu neto, é minha neta. Não é diferente do Brasil não, ouviu? Não é diferente. Eu sou filho de um pai alcoólatra, quando vivo. Cresci no ambiente de alcoolismo, de ver esse homem gastar tudo que ele conquistava de segunda a sexta-feira como pedreiro ou como roceiro, no sábado e no domingo, nos bares da vida. Eu não me recordo, eu não tenho memória, lembrança de receber do meu pai uma meia de sapato. Eu não tenho lembrança, papai me deu um presente. Nem lápis para escrever eu tenho lembrança. Papai me deu um presente, foi um lápis. Nunca recebi da figura paterna um lápis sequer para escrever. Estou pegando uma coisa bem barata, bem simples. Eu não lembro na minha memória. Por causa do álcool, eu me distanciei o máximo que eu pude. Então, meu relacionamento com ele era um relacionamento com uma pessoa que eu tinha que ter um respeito, por ser o pai, mas nada mais do que isso. Ele na dele, eu na minha. A gente não tinha diálogo, bate-papo, relacionamento afetivo, mínimo sequer não existia. Eu cresci nesse ambiente. Entro para a Canção Nova. Trago toda essa bagagem comigo, né? Lembro o diácono Nelson orando por mim na casa de Queluz. Aí ele disse, o Senhor me revela que o seu pai bebia. Falei, isso sim, é verdade. Que você teve vários traumas com relação ao seu pai, inúmeros. Nosso Senhor pede, Edmilson, porque eu não era padre, para que você abrace seu pai bêbado. Eu falei, agora piorou. Não abraço nunca. Por quê? Eu resistia à bebida dele. Eu dizia para mim, se for para eu ser curado, eu tenho que abraçá-lo bêbado. Então eu vou ficar o tempo todo doente. Eu não tinha essa disposição interior de dar esse passo. Graças ao bom Deus, Deus tirou ele da bebida antes. Que eu não precisei abraçá-lo bêbado. Porque eu não tinha disposição para abraçá-lo bêbado. Papai antirreligioso, tudo que você puder imaginar o que é religioso, coloca o anti. Era ele. Celebrava missa na minha casa, na sala da minha casa de férias. Ele nunca foi numa missa comigo. Eu só recordo dele na igreja 2 vezes, quando eu fui ordenado, e a primeira missa. E na primeira missa dele ficou pé da vida, porque ele estava indo para a missa, sempre careca, com boné. A mulher disse, João, quando entrar na igreja, tira o boné. Ele ficou tão bravo, eu falei, não, papai, fica à vontade, fica de boné. Que se eu mandasse tirar o boné, aí que ia piorar. Está vendo porque eu vou para a igreja? Eu falei, não, fica tranquilo, papai, fica tranquilo. Senão eu não ia nem na minha primeira missa. O tempo vai passando, e eu tenho que aprender a partir desse tal de Jesus Cristo, a amar esse homem. E aí eu comecei um processo comigo. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar sou eu. Porque se eu falar o que tem que mudar era eu. Quem tem que mudar sou eu. Eu comecei a dar meus passos, bem lentos. Para encurtar a história, papai morreu há 2 anos e pouco atrás. Quando eu soube que ele não estava bem, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pároco. Tenho uma gratidão muito grande a ele. Padre, eu estou aqui em São Paulo, eu não vou conseguir chegar a tempo, talvez. O senhor não poderia atender meu pai? Posso? Eu vou lá atender seu pai. E foi. Disse que ficou um bom tempo lá com o papai, ele me contou depois. Conversou, ouviu, rezou, deu a unção dos enfermos, porque acho que confessar ele não sabia. Eu já fiquei feliz. Aquilo já foi a minha exaltação diante de Deus. Passa-se o tempo,
Aí eu fui embora, pedi a licença para ir. Papai não estava muito bem, era começo do Covid do Brasil. Aí eu fui animado para encontrar com ele no hospital, para viver esses momentos finais. Quando chego lá, por causa do Covid, eu não pude entrar no hospital para vê-lo. A responsável, a diretora do hospital, disse, olha, ainda mais você que veio de São Paulo, piorou. Aí ela disse, então grava um vídeo. Eu fiz um vídeo para ele, abençoando a vida dele, ela levou. Mas logo em seguida eles mandaram o pai de volta para casa e eu tive esses últimos momentos com ele. E eu chamei mamãe, mamãe, eu sou padre e eu quero. Eu sei que o padre já deu para o papai a unção, mas eu quero como filho sacerdote, ungí-lo também. Já não falava, estava bem magro. Eu dei a unção. Na hora que eu dei a unção, Nosso Senhor me deu um sinal tão visível da salvação dele. Quando eu passei o óleo da unção na testa, na mão direita, quando eu fui passar na esquerda, ele fez um gesto de quem morreu. Eu falei, morreu. A mamãe começou a desmaiar, aquela coisa própria de quem está partindo, né? Minha irmã começou a gritar, batendo no papai, papai. Eu, calma. Eu estava com Jesus Eucarístico, eu ia dar comunhão para ele também, aproveitar a deixa, né? E aí, como o papai estava demorando voltar, eu falei, morreu, mamãe, agora eu vou lá levar Jesus, depois a gente volta para organizar os procedimentos aqui para frente. Quando eu voltei, ele estava vivo. Mas Deus quis me dar um sinal visível da salvação do meu pai. A partir daquele momento só foi alegria. Quando o papai morreu, eu fiquei tão feliz, porque o que eu mais desejava na minha vida era que a salvação entrasse na vida dele. Jesus, ele roubou o céu como bom ladrão nos últimos minutos finais. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna, há uma hora oportuna na sua vida, filho. Acredita, você não está sentado aqui de bobeira, não. Como é que vai salvar sua filha, seu filho, seu marido? Eu não sei como é que essa salvação vai chegar, mas se humilhe diante da soberania de Deus, da autoridade de Deus. Ele vai usar um método de salvação que você nem imagina. Padre Roger contou daquele rapaz usuário de droga, que Deus foi pegar em Londres. Olha a hora oportuna na vida dele. A mãe obedeceu ao conselho do meu fundador. Faça isso, e Deus vai semear na sua vida. A mãe creu. E Deus, na hora oportuna, salvou o filho. Então não se desespere, vocês aqui da Europa, porque eles não querem saber mais de igreja, eles não querem, mas eu quero. Eu quero. E eu vou por mim e eu vou por eles. Amém? Eu vou por mim. E eu me humilho, eu me coloco debaixo da soberania. Pedro está falando dentro de um contexto difícil. A perseguição estava avassaladora sobre os cristãos. Pelo contrário, alegrai-vos, caríssimo, não estranheis o fogo da provação. A igreja está sendo perseguida, não estranheis, porque na hora oportuna, Ele vai exaltar vocês, a comunidade. Permaneçam fiéis, não negue a identidade, não negue Jesus Cristo, permaneça na identidade que vocês abraçaram a partir do batismo, que é Jesus Cristo. Ficam fiéis a Ele, na hora oportuna, Ele vai exaltá-los. Espera mais um pouco, filha. Espera mais um pouquinho. Tá difícil, tá. Eu ainda estou esperando a hora oportuna para o meu sobrinho. Eu sou sacerdote. Todos os meus sobrinhos e os filhos dos meus sobrinhos, todos pagão. Todos. Mamãe falava comigo, quando ela estava bem de saúde, batiza escondido. Eu falei, eu não posso, mamãe. Eu não posso batizar escondido. A igreja não permite mais esse tipo de batismo. Lá das primeiras evangelizações, que pegava o índio, jogava água na cabeça dele. A igreja não permite mais esse batismo. E como é que eles vão ser salvos? Eu não sei.
Mas eu rezo toda missa pela salvação deles. Eles vão entrar no céu, não sei de que forma, mas vai entrar. Porque eu tenho me colocado diante da soberania. Vou fazer o quê? Ficar doido? Antes eu ficava doido da cabeça, preocupado com a salvação do meu pai. Noviço da comunidade Canção Nova. A formadora disse, vocês conhecem a formadora, minha formadora aqui, ela mora aqui em Portugal, está num tempo de afastamento, mas mora aqui, a Márcia Costa. Aí a Márcia disse, olha, vocês vão para casa no final do ano e organizem um momento de família, e depois, quando vocês voltarem, a gente partilha como formação, da casa de formação. E aí, cada qual tinha que bolar o seu. Aí eu bolei na minha cabeça. Vou chegar, a gente nunca teve vivência de Natal, eu vou organizar o Natal. Aí, como eu sou da Canção Nova, eu vou conduzir um momento de oração, e na hora da oração eu vou pedir perdão para o papai, para a mamãe, para todo mundo. Eu vou fazer um momento de reconciliação. Fui com todo esse projeto aqui dentro. Quando eu chego a 36 quilômetros antes, ainda de madrugada, quando eu desço do carro, alguém me encontra da minha cidadezinha e disse, você sabia que o fulano de tal morreu? Falei, acabou minha festa. Porque cidade pequena, todo mundo ia para o velório, né? E mamãe era que fazia o café do velório, essas coisas. Falei, acabou com a minha festa de perdão. Aí, beleza, fui também para o velório. Participei do velório, do sepultamento dessa pessoa, muito importante na cidadezinha. E aí eu falei, não deu certo no Natal, vou fazer no Ano Novo. No Ano Novo foi o 7º dia. Não tinha quem pregasse do 7º dia. Quem que pediram? O Edmilson da Canção Nova. Aí lá eu fiz o discurso, tinha pessoas de Palmas, da capital, deputados, prefeito. Papai achou tão bonito o meu discurso que bebeu. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu ignoro essa festa. Aí fiquei com raiva, fiquei bravo. Falei, quem foi revoltado com tudo. Porque era propósito meu, não era ainda a hora oportuna de Deus. Porque tem a hora oportuna. Agora, esperar por essa hora oportuna que é o mais difícil. Estou errado? Espera um pouquinho a hora oportuna. Sem eu programar, tivemos uma hora oportuna em família. Já não estava mais no meu programa, estava no programa de Deus, na agenda celestial. Porque na agenda celestial sai tudo conforme aquele que agendou, que é Deus. Está agendado. Entendamos isso. Aí você vai entender a partir de hoje o que é se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Não é se anular. Não é olhar pelo pejorativo, pelo negativo, mas é ter essa visão que Deus está com a mão dele, controlando tudo que está acontecendo. Nada está fora desse olhar. Nada. E aí, quando você for rezar, o seu coração reza confiante. Não reza mais no desespero, na agitação. Marta, Marta. Não, agora eu rezo sentado aos pés dele. Porque eu estou debaixo da soberania dele. Maria ficou debaixo da soberania. Marta fora da soberania. Tu te preocupas e andas agitada. Calma. Se coloca na soberania. Senta aos pés. Escuta. Depois faz. Mas primeiro se coloca debaixo da soberania. E aí Deus vai conduzir todas as coisas. Todas as coisas. Meu fundador, desculpa. Ele era um homem que se colocava debaixo da soberania de Deus. Estou mentindo, Eto? E olha o que é a Canção Nova. Porque alguém sentou. Eu disse isso lá em Lourdes, vou repetir. Um dia eu perguntei para ele, padre, está caindo canivetes sobre a Canção Nova. Dívida, 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 dívida. Não era assim, Eto? Dívida. Ainda é, né? Dívida, 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 dívida. A gente trabalha mais no vermelho do que... Acho que sempre no vermelho, né, Eto?
Dificilmente a gente sai do vermelho. Mas o padre sentava debaixo da soberania. Acreditava que na hora oportuna o socorro do céu se manifestaria. E sempre para a Canção Nova teve as horas oportunas. Mesmo passando pelo cadinho. Mesmo passando pelo teste do fogo que se alastrava. De ter compromissos com bancos, de ter compromisso com pessoas que fez empréstimos, de não ter de onde imaginar que ia pagar o empréstimo, mas na hora oportuna Deus via. Uma vez eu passando por Leiria, nós tínhamos casa em Leiria, tínhamos aquele grupo na igreja de São Francisco. Numa hora de oração, Nosso Senhor me deu uma palavra de ciência. Eu falei, eu coloco ou não coloco, Jesus? O Senhor me disse, tem uma pessoa que está aqui na igreja, que está com uma dívida, você não sabe de onde, a quem recorrer e como saudá-la. Eu estou indo para a peregrinação e eu volto, porque já tinha agendado com a comunidade. No meu retorno, você vai estar aqui na igreja de Leiria e você vai dar o testemunho do que Deus é capaz. Eu retornei, passei, como tínhamos combinado, ia celebrar a quinta-feira lá com a comunidade, e essa mulher estava lá. Ela disse, padre, hoje, quinta-feira, até meio-dia, um silêncio. Aquilo que o Senhor disse, eu acreditei, mas eu não sei lhe explicar. De repente, caiu. Eu saudei o que eu devia, e ela lembrou, nunca esqueça, ela disse carinhosamente, ainda trouxe um pouquinho para ajudar a Canção Nova. Olha que bonita. Vamos aplaudir? Ainda trouxe um pouquinho para ajudar a Canção Nova. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Ficando de pé. Eu quero fazer com vocês, antes de cantarmos, essa ladainha da humildade. Amém? É pesada, mas se coloque. Você vai responder primeiro, ouvi-nos, e depois, livrai-me, ó Jesus. Vamos falar juntos? Livrai-me, ó Jesus. E depois, você vai declarar junto, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Repita, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Todos, ouvi-me. Agora livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser estimado. Livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado. Livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido. Livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado. Livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado. Livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido. Livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado. Livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado. Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita. Livrai-me, ó Jesus. Agora você vai dizer, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais amados do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas.
Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Oremos. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu. Concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas, aceitar, agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Levante suas mãos. Somente em ti, cante. Somente em ti construirei a minha casa. Colocarei. Somente em ti colocarei minha esperança. A minha casa. Somente em ti construirei a minha casa. Minha esperança. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti, minha alma. Pois só em ti minha alma achou descanso. Eu pude descansar. Pois só em ti eu pude respirar. Só em ti. Pois só em ti minha alma achou eu pude respirar. Pois só em ti eu pude respirar. Portugal, Brasil, soltem as vozes bem altas, declarem. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca que anseia pela chuva. Anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri, Deus, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Solta a voz, vai. O meu coração deseja te encontrar, Jesus. E o meu coração quer estar debaixo da tua soberania, da tua grandeza, da tua realeza. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, Deus. Vem me saciar. Pois eu descobri. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Solta a sua voz do Espírito. Você que ora, você que não ora, ora pela primeira vez, vai. Solta a voz, é só começar a deixar fluir um gemido, como diz a Bíblia, um gemido. Gemer é gemer. Deixa produzir agora esse som que chega aquele que é o soberano de todas as coisas, aquele que tem a mão forte, aquele que está com o braço estendido, para que no momento oportuno, na hora oportuna, o socorro do céu venha, o socorro do céu se estabeleça. Antes de começar a pregação, quando orávamos cantando Eu Navegarei, o Senhor me dizia ali no cantinho que Ele estava curando um homem de próstata, câncer na próstata. Eu quero revelar a você essa graça. Senhor, trabalha em nós. Se for hoje o dia que o Senhor estabeleceu para que a tua graça se realize, para que o teu socorro se estabeleça, Senhor, é agora, é agora. Que a tua graça venha, que a tua graça nos socorra. O Senhor me fala de uma pessoa que sofreu um acidente brutal durante a noite
E desse acidente brutal, essa pessoa teve a sua coluna totalmente danificada. Ora para que o Senhor venha em socorro, para que o Senhor venha em auxílio. Se vire mandala lá rabaço. Eu sinto que quando o padre falava do pai, da bebida, do alcoolismo, uma mulher começou a pedir muito pelo marido, que sofre com esse drama do alcoolismo. E você pedia: Senhor, cura meu marido, cura dessa situação. Deus está ouvindo sua voz, mulher, você que pede. Talvez você esteja aqui agora neste encontro, talvez você está em casa e acompanhou essa pregação, e você pedia: liberta o meu marido, e você chorava tantos dias. Em nome de Jesus, recebe a graça. É como o padre está dizendo: chegou o momento oportuno da graça bater a porta da tua casa. Só aqueles que podem, não faça esforço, você que não pode não, mas aqueles que podem, ajoelhe um minutinho diante da soberania de Deus. Deixa que a soberania dele agora se estabeleça sobre você. Deus sabe por que você quis vir estar aqui. Tanto você do Brasil, quanto você que é de Portugal. Se coloca debaixo da soberania dele. Eu fico imaginando na hora que o anjo entra, a primeira atitude da virgem é se ajoelhar diante da soberania daquele que a visita. Ela se ajoelha. E é de joelhos que ela vai dizer para ele: eis aqui a escrava, a serva, a toda possuída pela tua soberania, a toda cheia da tua soberania, do teu poder. Se coloca debaixo dessa grandeza de Deus. Aquilo que você veio buscar aqui por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor te conceda como graça extraordinária, como socorro certo. Virgem, eu te peço, do mais profundo do meu coração, que nenhum dos teus filhos saiam deste santuário com as mãos vazias, mas que sobre eles, que sobre a vida deles, que sobre a família, as fotos que eles trazem nos seus celulares, dos seus queridos e queridas, as realidades que envolvem a saúde física, a saúde psíquica e emocional, que a tua graça venha em socorro, que a tua intercessão se estabeleça hoje. É o que nós pedimos humildemente nesta hora. Pessoas que descobriram o cancro, que a tua graça venha em socorro salvando. Pessoas que vivem em aldeias, pessoas que não têm condições aqui em Portugal de ir a um tratamento à altura do seu socorro. Que a tua graça agora chegue por meio da TV Canção Nova, se estabeleça agora sobre a vida dessas pessoas. Vem em socorro, Deus, vem em socorro. Meu coração deseja te encontrar. Canta de joelhos para Ele. Antes da gente cantar, o Senhor me deu essa palavra, Padre, eu queria partilhar. Um homem sendo curado de um câncer, de um tumor no cérebro. 3 mulheres o Senhor está curando de câncer de mama. Uma pessoa que está orando agora pelo sistema Canção Nova, com uma criança de 8 anos entubada. Essa criança vai deixar a UTI para a glória do Senhor Jesus. E muitos males de pessoas que estavam em casa, que você veio pedir. Pode dizer glória a Deus. Pode dizer glória a Deus e cantar, porque Deus restaurou a tua casa. A Virgem Maria está visitando a tua casa. A Virgem Maria está levando consolo, a onipotência divina sobre a sua casa. O inimigo está deixando a sua casa, porque aonde a Virgem Maria coloca a sua mão, Satanás não pode mais pôr a sua pata. Louve e bendiga o Senhor.
Declara, vai. Meu coração Vai ficando de pé. deseja te encontrar Como terra seca. como a terra seca. Anseia. Pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri aqui, Pois eu no Paulo VI, descobri que aqui é um beijo